bem? Bem-vindo a mais um programa da Quinta Geração. Nessa série, quem está acompanhando o nosso programa sabe que a gente está numa segunda série agora, que a gente está discutindo os movimentos anti-globalização e como que eles eram no final dos anos 90 e como que eles estão agora nesse final de primeira década, nesse início de segunda década do século XXI. Como é que movimentos que tinham um pensamento progressista no final dos anos 90, hoje a gente vê movimentos anti-globalização com um pensamento de extrema-direita no final do século XXI. Como é que foi esse movimento? É o que a gente tem discutido, não é isso, Marcão? É isso aí, Cleitão. Na verdade, assim, só para complementar, a gente está, na verdade, se referindo ao conceito de antissistema, né? E não aos movimentos de antissistema dos anos 90. Os movimentos de antissistema contra a globalização nos anos 90, no final dos anos 90, são movimentos que a gente sabe tipicamente de esquerda, progressistas. Mas o conceito, né? A ideia, a temática, a pauta antissistema, a pauta antiglobalização, o grande globalismo, como tem dito hoje, né? Como é que isso saiu desse campo da reflexão da esquerda e foi para o campo da direita? Né? O que aconteceu? É por aí. Acredito que esse é o nosso eixo principal. Agora, Marcão, para fazer esse trabalho, a gente parte de um registro, a gente fez um recorte em que a gente começa com a Batalha de Seattle. Eu confesso a você que eu tinha consciência de que a Batalha de Seattle era um marco dos movimentos anti-globalização, era um marco de uma forma de organização, mas não tinha ideia do quanto era importante a Batalha de Seattle. Acho que tem poucos estudos e um esforço para tentar resgatar o que foi a Batalha de Seattle. Acho que tanto eu quanto você, a gente tem mergulhado de ir atrás desse momento histórico e me espanta duas coisas. Primeiro, o quanto ela é referencial, é um momento referencial para o que foi o século XXI, né, a organização dos movimentos sociais do século XXI, e o quanto se tem pouco estudo, pouco trabalho sobre a Batalha de Seattle. Não sei se você tem essa mesma surpresa, mas para mim é surpreendente essas duas constatações. Bom, é claro que assim, a gente não está fazendo um estudo sistemático, né, uma grande revisão, né, um grande estado da arte, como se fala aí, né, sobre o assunto. Na língua inglesa a gente tem uma outra publicação sobre isso aparece em capítulos de livros, né? Mas realmente, para nós, até agora, foi difícil encontrar realmente alguém que venha e de uma forma, né, faça uma grande síntese, né, do que foi, né? Na verdade, a Batalha de Seattle ela aparece como sendo um episódio dentro de um processo mais complexo, né? Mas me parece que na produção de documentários, essas coisas, a gente encontra bastante até referência, né, Cleiton? A gente até tem na produção de documentários alguma coisa nesse sentido. Mas realmente, concordo com você. Eu, pelo menos, nós estamos compartilhando isso, né? Eu achei uma dificuldade, assim. É um tema que atravessa, né? Não tem alguém falando só da Batalha de Seattle mesmo. E é um momento ímpar, eu acho. Um momento importante para a gente pensar esses movimentos anti-globalização do final dos anos 90. Primeiro, ela se dá em 1999. Então, em 1999, fazia 20 anos que a Margaret Thatcher tinha assumido o poder na Inglaterra. Então, a Margaret Thatcher assume na Inglaterra em 99, o Reagan nos Estados Unidos em 99. Assume em 79, o Reagan nos Estados Unidos em 1980, e os dois, não só eles assumem a missão de implantar o neoliberalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, ou aprofundar, né, algo que já estava em andamento, mas também de impor o neoliberalismo para o mundo. Eles são figuras chaves na imposição do neoliberalismo para o mundo. E uma frase marcante da Margaret Thatcher é: não existe alternativa. O único caminho é o neoliberalismo. Não tem alternativa para o mundo. E apontando que o único caminho possível é o neoliberalismo. Então não adianta você questionar o neoliberalismo. Você pode gostar, você pode não gostar, mas é o único caminho possível. Não existe outra alternativa. No final dos anos 90, já a partir da primeira metade dos anos 90, se começa a criticar, sim. Os movimentos começam a se organizar, os movimentos de globalização, para dizer: existe sim outra escolha. Nós temos escolhas, existe alternativa.
outro mundo é possível, o neoliberalismo não é o único caminho. E isso é muito forte na Batalha de Seattle, isso é muito forte quando a gente vai vendo o que aconteceu durante tanto na organização do que vai ser o dia, né, da Batalha de Seattle, como no próprio dia em que a manifestação aconteceu, né? Então, é um momento muito significativo que a gente quer discutir no Quinta Geração, porque a gente acha que ele é compreender o que foi aquilo, é compreender o que foi a primeira década do século XXI. Veja bem, a gente pensar que a gente tem ali mais de 1.400 organizações e movimentos sociais de mais de 80 países. E como é que esse pessoal se organizou para estar lá? Como é que eles se articularam para estar lá? Quais eram as pautas que ajudaram, né? Pautas comuns que eles tinham para poder estar lá articulados para se contrapor à rodada do milênio da Organização Mundial do Comércio. Acho que isso é algo chave para a gente entender o que é a organização desses movimentos sociais, esses movimentos, sobretudo, anti-globalização, do final dos anos 90, mas o que vai ser o pós-final dos anos 90, ou seja, o início do século XXI. Não, eu acho que é esse o caminho, mas assim, como nós tivemos essa dificuldade de realmente se aprofundar, né, em textos, tá? Eu até achei algum material. Eu acho que o caminho de tentar, talvez, trazer para a nossa conversa aqui o olhar, né, de pessoas, né, de grupos ligados ou não, né, ao ativismo, ao cyberativismo, à produção ativista, né? Mas o fato é que existem várias produções de documentários, né, que foram feitas. Então, a nossa proposta aqui é trazer isso, né, Cleiton? Tentar fazer uma reflexão de imersão no que aconteceu na Batalha de Seattle a partir do olhar, né, de pessoas que fizeram esse registro, né, que documentaram isso. Então, a gente encontrou 3 produções, certo, Cleiton? Que abordam isso, né? A gente encontrou, na verdade, 4, tem um filme também, mas a gente resolveu não abordar o filme, não pegar o filme como referência, porque a leitura que a gente tem que o filme foi muito enviesado, no sentido de mostrar uma certa desorganização por parte dos manifestantes, né? Mesmo um olhar mais, digamos, mais sensível aos manifestantes os mostram como figuras ingênuas que acreditam que outro mundo é possível e não que têm clareza de que um outro mundo é possível. Então a gente descartou o filme e a gente trouxe 3 documentários para a gente fazer esse início, na verdade, de discussão. Um desses documentários é o que a gente vai mostrar agora, o comecinho, vamos colocar aí, Marcão. É um documentário chamado This is What Democracy Looks Like. Years from now, The thing that's going to be written about Seattle the thing that's going to be written about Seattle is not what tear gas bomb went off on what street corner, is not what tear gas bomb went off on what street corner, but that the WTO in 1999 but that the WTO in 1999 was the birth was the birth. Esse fragmento, esse início, já traz algumas questões que são, acredito, fundamentais. Primeiro, esse é um documentário coletivo. Eu já começa dizendo que esse documentário foi feito a partir de imagens de mais de 100 ativistas de mídia. Então, a ideia do ativismo midiático, né, é uma ideia que se tornou muito forte. Hoje a gente tem clareza do que é o ativismo midiático, pelo menos quem está inserido nos movimentos políticos, movimentos sociais tem clareza, mas não era algo que tinha essa clareza ali no final dos anos 90. Sim, né? Inclusive é midiático, mas midiático ao mesmo tempo em rede, né? Dentro daquela ideia da internet, que já estava começando naquela época, essa ideia de você compartilhar informação pela internet, que foi muito estratégico para esses grupos, pelo que a gente lembra e ouve se falar, né? Ou nos artigos que a gente lê sobre o assunto. A gente, inclusive, isso é uma demarcação, né? Esse grupo que estava lá naquele momento em Seattle, em 99, uma forma de organização deles partia dessa ideia de rede também, né? E um termo muito comum que as pessoas se referem a essa época é quase como sendo assim a gênese, um momento, não sabe se localizar muito,
mas o momento da gênese do que as pessoas chamam de cyberativismo, né? Sim, sim, sim. Aqui eu estou colocando a questão do ativismo midiático, porque na sequência vai começar a circular com mais força grupos como o Centro de Mídia Independente, né, a ideia de um jornalismo que não está dentro. Lembra que até hoje não, ainda é forte, vai cada dia mais forte a questão da contestação da grande mídia. Então você tem as mídias alternativas, né? As mídias alternativas. Então isso a própria construção desse material, desse documentário, já traz isso. E a frase inicial diz o seguinte: nós queremos uma democratização da economia global. A frase da menina, no início, que é uma frase de um dos discursos, mas é algo muito repetido durante o dia, de fato, da Batalha de Seattle. Lembrando que a Batalha de Seattle foram 5 dias, né? Foram 5 dias. Você teve toda uma organização antes e se estabeleceu ao longo de 5 dias, e foram 5 dias em que aconteceu a rodada do milênio, que é um encontro, não foi uma questão de um único dia, e as coisas foram se intensificando, as discussões foram se intensificando e as manifestações populares, né, também foram se intensificando. Esse discurso de que a democratização da economia global é uma necessidade, ou seja, é um movimento anti-globalização, mas é um movimento que não é antidemocrático. Ele não quer... E olha que coisa louca, Bertão, e não é antidemocrático, não é necessariamente, e algumas pessoas podem ficar extremamente irritadas com o que eu vou falar. Nós vamos discutir isso, esse programa nós organizamos eles em 3 momentos, e é importante a gente recolocar aqui nesse primeiro momento a questão nós sabemos do quando aconteceu e onde aconteceu. Foi em Seattle, em 99, durante 5 dias. Mas por que aconteceu? Que causa? Quais as causas estavam por trás disso? E não necessariamente todo o grupo que estava lá era um grupo necessariamente anticapitalista. No seguinte sentido, ali dentro, como você falou, tinham várias organizações. E não necessariamente elas eram contra um sistema capitalista. Eles eram contra um modelo de mundo, de sociedade que estava se colocando ali. Você tem essa leitura também? Claro que tinham comunistas, tinham socialistas, tinham anarquistas, mas tinham pessoas ligadas a ONGs e que inclusive tinham vínculos com essas empresas que estavam lá, inclusive, também sendo representadas no fórum, né? Na Organização Mundial do Comércio, lá no encontro deles. E não eram anti-globalização no sentido amplo da ideia de globalização, eles eram anti aquele modelo de globalização. Aquele modelo de globalização do Consenso de Washington, aquele modelo de globalização da Organização Mundial de Comércio, aquele modelo de globalização do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Eles eram contra esse modelo de antiglobalização balizada pela política neoliberal. Tanto é que era um movimento global. Ali a gente tinha, como a gente falou, mais de 1.400 organizações e movimentos sociais de mais de 86 países, quase 90 países, né? Então, eles não eram anti-globalização no sentido... Eles não eram movimentos nacionalistas. Eles não estavam ali para defender os estados nacionais ou minha pátria. Eles não eram um movimento que defendia um pensamento único. Muito pelo contrário, eles eram movimentos... Era um movimento que defendia um conjunto de organizações que defendiam o pensamento plural, né? Quanto mais plural, melhor. Então, a gente tem um cenário de protestos anti um determinado tipo de globalização, né, e pedindo maior democracia na economia, dizendo, olha, não são as grandes corporações que fazem a economia do mundo acontecer. O que faz a economia do mundo acontecer é muito mais do que as grandes corporações ou os grandes bancos. E se você está querendo discutir o comércio mundial, você tem que se abrir e debater também com todos esses agentes econômicos. Sim, e esse movimento do global para o local, né? Por exemplo, a questão da economia solidária, que embora eu acho que já existia, né? Muitos discutindo na época, a gente percebe que cresce muito, né? Essa ideia de romper com uma lógica de consumo global necessariamente, né? Você poderia trabalhar também com a produção local.
né, com a produção compartilhada, com a economia que você, né, distribui riqueza. A ideia de que não há um problema de você produzir e comercializar, por exemplo, né? Mas desde que o ganho com isso, a riqueza produzida, seja distribuída, né? Que todos tenham acesso ao que o sistema está produzindo como riqueza. Então, isso não necessariamente é um discurso anticapitalista ou pró-comunista, socialista, ou até mesmo anarquista, mas sim dizendo que outro mundo é esse. Eu acho que vem essa pergunta. E esse mundo que está sendo construído, que está sendo colocado para nós como, né? Aí vamos resgatar o Fukuyama, né? Naquele período, né? Dizendo, olha, a história acabou. Né? Tudo que foi tentado foi né? Porque não há alternativa. Não tem alternativa. E essa juventude, da qual a gente, de certa forma, fez parte, foi para as ruas dizendo, olha, sim, há alternativa. Há economia solidária, né? Há outras formas de você estabelecer relações geopolíticas. A agricultura familiar, há os pequenos agricultores, há os pequenos comerciantes, há um mundo muito grande na economia e a Organização Mundial do Comércio não olha para esse mundo, não olha para a economia de uma forma ampla. O vídeo começa, esse conteúdo começa com isso, vamos seguir vendo, porque traz elementos muito interessantes. Vamos lá, então. In this new global economy, we lose our desire, our power, and our vision. In any part of the world, there are men and women who choose. Porque aqui está se falando, em lutar, está se falando em criar, e está se falando sobretudo em resistir. Então, é um momento de resistência ao neoliberalismo. É um movimento que o neoliberalismo ele avança, você tem essas organizações que se colocam como organizações de resistência ao neoliberalismo. E é uma coisa muito interessante quando a gente pensa nos movimentos atuais de esquerda, de novo volta a palavra resistência. Né? A palavra resistência, ela, de certa forma, ela meio que não estava tão forte, tão presente ao longo da primeira década do ano 2000 e agora ela volta no final da segunda década do século 2000, final da segunda década do século 21, ela volta com muita força, volta-se ao cenário de resistência, né? Isso eu acho muito forte. Então, era um momento de resistência ali, no final dos anos 90. Resistir ao avanço do neoliberalismo. Não sei se você se recorda, a gente resistia às privatizações no Brasil nesse momento. A gente resistia à implantação da ALCA. A gente resistia ao consenso de Washington. Existia toda uma organização que dizia precisamos resistir ao neoliberalismo porque outra escolha é possível, né? Existe alternativa e a gente não pode aceitar essa alternativa como única. O aspecto da resistência é muito claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também um pouco diferente, porque eu acho que isso é um pouco paralelo, é um pouco ambivalente. Tem uma ambivalência, né? Ou seja, com o mesmo valor, mesmo peso, a resistência e o protagonismo na transformação. Tipo, quando se fala o mundo é possível, se realmente se acreditava que era possível. Sim, e é muito louco, porque era possível no que tem sentido. A gente acreditava, pelo menos a juventude vinculada, né, nessa época, acreditava que nós poderíamos, com ações comunitárias, ali, né, de grupo, começar uma transformação. Realmente existia algo no sentido de vamos protagonizar também a mudança. Não vamos somente... né? Resistir. Vamos transformar. Vamos dizer, olha, nós estamos nos apresentando para vocês. Olha aqui, olha,
Para além disso, tem essas alternativas. Isso é um ponto importante, porque era muito forte no final dos anos 90 que a esquerda tinha uma agenda muito clara. A esquerda tinha uma agenda muito clara de contraponto à agenda neoliberal. Né? Então, você tem razão. Além de resistir, além de dizer, não, isso não é aceitável, ainda se apresentava um receituário do que era aceitável. Isso é fato. E tinha uma agenda para isso, com várias experiências, que aí a gente não pode nem discutir isso agora, talvez a gente até construa uma outra série para falar só sobre isso, sobre as alternativas em si que foram sendo construídas e degeneradas, mas eu quero lembrar, na virada da década de 80 para 90, embora a gente esteja fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas, por exemplo, o orçamento participativo, a ideia de renda mínima, que é antiga. A Bolsa Família, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar de renda mínima foi com o Suplicy. O Eduardo Suplicy foi um dos primeiros que eu ouvi falando, né? E hoje em dia você vê até várias pessoas, inclusive... Não, mas é que nesse vídeo, é difícil encontrar aqui no vídeo durante o programa para pontuar, mas um outro vídeo que é o Showdown em Seattle, tem cartazes de renda mínima durante a manifestação. Sabe? Tem cartazes de renda mínima, ou seja, a renda mínima era uma questão colocada. Exatamente, porque estava numa agenda. Os representantes da Batalha de Seattle já estava colocado ali. E a gente debatia isso porque quando você vai trabalhar com orçamento participativo, ou seja, aquele dinheiro que é do povo, o povo discutindo, né? Uma ideia de uma democracia direta, né? Não só nas decisões, não só na eleição de um representante, mas também na forma de agir, na forma do representante, do governante, decidir sobre orçamento, por exemplo. Era um conceito importante que estava lá, estava presente, estava engendrado, né? E além disso, a questão da renda mínima que a gente está falando, que é uma coisa importante, porque, olha, você vai e fala, eu sou contra esse modelo, tá, mas o que você dá como alternativa? Olha, será que, nós já discutimos isso, né? Será que é necessário o cara ter 40 bilhões de dólares? Será que uma parte disso não pode virar uma política de distribuição de riqueza? Porque como a economia, em certos momentos, ela tem altos e baixos, né, as pessoas ficam desempregadas, essa pessoa que fica desempregada não seria correto, não seria legítimo, acho que a palavra é essa, esses movimentos têm uma pauta de legitimidade, né, de dizer, olha, é legítimo que a produção do que nós produzimos como globo, né, como país, como mundo, seja distribuída. E de que maneira? Com mecanismos que os governantes podem estabelecer. Né? Então, não necessariamente esse grupo... Esse é um debate que eles colocam também. A principal agenda, né, como você mesmo falou, você tinha muitas organizações, muitos movimentos que participavam ali naquele momento e que não necessariamente concordavam em tudo. Na verdade, em muitas coisas eles discordavam, mas tinham um ponto em comum que era contra a política neoliberal, que era defendida e implantada no mundo pelas principais organizações internacionais ligadas ao comércio e ligadas ao mundo financeiro. Então, esse é o Banco Mundial, é o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio. Então, eles tinham em comum que eles eram contrários a essa agenda. Por quê? Porque essa agenda concentrava riqueza tanto do ponto de vista de classe social, mas também de países. Então, se drenava a riqueza de países mais pobres para países mais ricos, você tinha uma concentração de riqueza não só no sentido dos estamentos sociais, mas da posição dos países no mundo. Então, por exemplo, organizar essas áreas de livre comércio, como o NAFTA, ou como queria implantar, e não acabou implantando, que era a ALCA, né, que era a área de livre comércio das Américas, consequentemente, ia concentrar riqueza nos Estados Unidos, ia drenar a riqueza dos outros países da América, sobretudo da América Latina, né, porque era uma política voltada, né, uma política econômica voltada só para as grandes corporações, para as grandes empresas, para o mercado financeiro, e era uma política também que não tinha nenhuma preocupação com a questão ambiental. Ou
seja, uma política que estimulava um modelo de consumo, sobretudo nos principais países, os países centrais, que não tinha preocupação nenhuma com a questão ambiental, né, e que colocava um desenho econômico totalmente insustentável, né? Então, esses 3 pontos eram pontos centrais da articulação de todos esses movimentos, e muita coisa eles discordavam. Inclusive, tinha uns que eram socialistas e outros que não tinha problema nenhum com a ideia de capitalismo, contanto que fosse um capitalismo, digamos, mais comedido, em que tivesse alguma distribuição de renda. Eu acho interessante o que você está falando, porque a gente sai, né, de repente, toda essa reflexão que nós fizemos agora, no primeiro momento, do quando, onde e do porquê. Eu acho que isso já foi falado no outro programa também, a gente sabe disso e tal. O fato é, o porquê era isso mesmo. Eu acho que gira em torno do que nós estamos falando. E aí nós entramos no segundo momento dessa nossa conversa, que é, bom, então quem eram essas pessoas? Essa tua fala, acho que já provoca nesse sentido. Quem eram essas pessoas? Quem eram os atores envolvidos nesse momento que nós estamos demarcando como um momento histórico, né? Vamos dizer assim, importante na nossa série. Gente, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, tipo aqueles finais daquelas revistas em quadrinhos de super-herói, né? Continua na próxima revista. A gente vai ficar por aqui, porque a nossa ideia era gravar um único vídeo sobre esse momento da Batalha de Seattle. Mas como a gente teve bastante material, a gente não vai fazer um vídeo longo, que aí fica cansativo para ver, então a gente vai dividir o material em 2 vídeos. Nesse vídeo vocês viram contra quem as pessoas, os grupos da Batalha de Seattle lutavam, né, e contra o que lutavam. E no próximo, o que a gente vai ver, Marcão? Então, no próximo a gente vai partir dessa última reflexão, né? Questão que eu levantei é, tudo bem, Cleiton, né? A gente já entendeu o quando, onde, o porquê, ou seja, em torno disso, né? A gente já entendeu e refletiu bastante sobre contra o que e contra quem os protagonistas da Batalha de Seattle estavam lutando. E a pergunta que eu deixei no final, né, que vocês acabaram de ver, foi: mas quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Como que foi possível pessoas que pensavam tão diferente e tantas pautas, né, distintas levarem, né, a Batalha de Seattle, levarem essas pessoas a se unirem? E por fim, também no próximo programa a gente vai refletir, né, já vai dar problematizar para onde que esses grupos foram, né? O que se produziu a partir dessa grande diversidade e pluralidade de grupos unidos nessa pauta aparentemente única, né? Eu acho que vai ser isso o nosso próximo programa. Nós vamos, no próximo programa, abordar então essa unidade na diversidade e quais seriam os destinos que esse movimento acabou saindo, né? Acabou, para onde que esse grupo foi. Acho que é isso, né, Cleiton? É isso, a gente se vê então na parte 2 desse vídeo. Quem está acompanhando a gente no YouTube, dá um clique no sininho aqui para ser avisado do próximo programa. Assina o canal. Quem está acompanhando a gente no Facebook, dá um coraçãozinho ou um joinha para a gente, tá? A gente se vê no próximo programa. Obrigado. Valeu, pessoal.